Graças a Deus. João 13, 34, 35. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler então. O verso 34 diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? 2 versículos bem simples, parece até um pouco redundante, repetitivo. Amém? Mas que são importantíssimos. Porque nós estamos aqui, como eu falei aqui na semana passada, no capítulo 13. Amém? Essa aqui é os últimos momentos, os últimos instantes. A quinta-feira, mais especificamente, o momento da ceia, antes da crucificação, antes da sexta-feira, né, irmãos? Eles ceiaram na quinta-feira, saíram depois da ceia para o Getsemane. Então, na sexta-feira se dá, pela madrugada, os desdobramentos da acusação, do julgamento de Cristo. Nós já exploramos aqui esses textos, porque nós lemos o Evangelho de Mateus ali, na sua finaleira, nós lemos todo ele, aqui nas quintas-feiras, e nós abordamos ali as acusações, as falas. Amém? Creio que também você conheça esse assunto, como funciona, como funcionou, como Jesus chegou à cruz nessa última semana. Lembrando que no domingo passado, que nós chamamos de domingo de Ramos, ele entra então em Jerusalém e dá início então ao processo que o leva à morte e ressurreição. Uma coisa, irmãos, que é essencial nesse assunto que nós precisamos discutir não, mas sempre relembrar, porque parece algo absurdo, mas muitas vezes não é, irmãos. Jesus Cristo esteve morto e ressuscitou. Essa não é uma frase de efeito, irmãos. Amém? Essa não é uma frase de simbolismo, não é algo simbólico, não é algo representativo, não é algo apenas de conceito filosófico, moral, não é algo apenas para se ter no coração, apenas uma ideia, uma causa. Da nossa fé depende isso. Ele morreu na sexta-feira, esteve morto no sábado e no domingo pela manhã ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos, como você lê no livro de Atos, pelo poder do Espírito Santo. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 15, se não houver ressurreição, a gente come, a gente bebe e a gente morre. Ou seja, nada faz sentido, a vida não tem sentido, a fé não tem sentido nenhum estarmos aqui, não tem sentido nenhum esse prédio, não tem sentido nenhum a palavra de Deus, nada possui sentido. Então a gente come, bebe, se casa, se dá em casamento, como nos dias de Noé, morre e vira pó, simplesmente desaparece. Mas você sabe que não é assim que funciona. Amém? Então, é necessário que essa seja uma convicção, é um fundamento da fé cristã, irmãos, a ressurreição de Cristo. Ele morreu, esteve morto, esteve num túmulo, mas ressurgiu para a glória de Deus. Amém? Como você sabe que essa última reunião aqui, irmãos, na semana passada a gente começou a falar dela, ela tem o seu início com um ato de amor, um ato voluntário de amor, que é a lavagem dos pés. Amém? Um texto que a gente conhece, que culturalmente se conhece, amém? Que Jesus lava os pés dos seus discípulos num ato ali de serviço, de entrega, num ato de que deveria não ser simbólico no sentido de lavar os pés, não é necessariamente isso, mas o ato em si, o que estava por trás daquilo, deveria ser algo a ser repassado, a ser vivido, que é o serviço aos irmãos. Então, o primeiro ato, a lavagem dos pés, irmãos, dá esse ponto de partida que inicia esses desdobramentos até a cruz, justamente com essa intenção, apontar para o último ato, que é o principal ato, o ato supremo, que é o ato da cruz.
em que ele se entrega, em que lá ele mostra toda a complexidade do amor de Deus por nós. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos. Obviamente de forma bem simples, amém? Não dá para pregar a Bíblia inteira numa noite. O amor é essencial. Deus é amor, amém? O amor é uma pessoa. O amor tem vontades, tem desejos, tem intenções, tem motivações, tem mandamentos. O amor é alguém, amém? Que nos ama, que se entrega, que é o verdadeiro amor, que é a essência do amor, aquilo que está por trás do amor mais genuíno, mais precioso, mais puro possível, Deus. Amém? Eu quero falar com vocês então desse ato de amor, de entrega, de devoção que é essencial. Paulo diz, sempre confundo, mas é em 1 Coríntios capítulo 3, sempre confundo com Romanos. Ele diz que vai passar todas as coisas. Vai passar os dons, as línguas, vai passar tudo. Mas a única coisa que vai permanecer, uma das únicas coisas que vai permanecer, melhor dizendo, é o amor. O perfeito amor. Quando tudo aquilo que é passageiro, terreno e portanto corruptível, né? Ainda não é, tudo aquilo que é imperfeito, tudo isso vai passar e nós seremos revestidos pelo amor do Senhor. Amém? Este é o fim de todas as coisas. Mas para o crente, para o cristão, para o discípulo de Cristo, ele já precisa viver isso agora. A época do amor é agora. Amém? Eu preguei esse texto aqui, irmãos. Ele é parecido com algo que Jesus diz no Sermão do Monte, que tem a mesma ênfase, tem o mesmo sentido. Eu preguei sobre isso, porque João repete essas frases praticamente da mesma maneira, da mesma forma. Ele incrementa algumas coisas na sua carta, em que ele fala, irmãos, que o amor é tão atual quanto qualquer outra coisa. O que Jesus está tratando aqui, irmãos, perceba que ele diz: eu lhes dou um novo mandamento. Amém? Um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Quem tem uma leitura bíblica apurada, irmãos, vai perceber aqui que parece haver uma contradição. Afinal isso já era um mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Amém? Mas aqui ele dá um upgrade, ele atualiza esse amor. Ele atualiza esse mandamento e ele diz: este é um novo mandamento, algo que eu estou entregando para vocês. É uma revelação nova. Amém? Repita assim comigo: o amor é atual, não apenas atualizado. Amém? Então você percebe aqui que, irmãos, a essência desse ensinamento, irmãos, é que o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, essa comunhão resulta no amor uns pelos outros. Tem como resultado, é o resultado que se espera, assim como 1 mais 1 é 2. É o resultado que se espera. Quando você é inserido na comunhão que Deus tem com o Filho, que o Filho tem com Deus, quando você é inserido nessa comunhão, o resultado que se espera é amar. A essência, irmãos, essa é uma característica primordial da verdadeira vida cristã. É fruto, é uma roupagem, é um perfil a ser traçado. É algo, irmãos, que é verdadeiro, é uma realidade concreta, mas também algo que precisa ser exercitado pelo crente. Como realmente um exercício, precisa ser colocado em prática. A sua capacidade de amar vai aumentar a partir do momento em que você exercer o amor. E nós estamos vivendo dias tão difíceis. O amor é tão atual, irmãos, que ele serve também para dias difíceis. Ontem foi um dia difícil para esse país. Para quem tem um coração de carne, você sabe o que aconteceu com aquelas crianças, né? Parece que é impossível amar. Aliás, lá em Mateus 24, Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas tem um sentido do porquê isso. Porque se multiplicou a iniquidade, o amor se esfriaria. Ou seja, conforme o pecado e a maldade das pessoas aumentam, conforme o distanciamento para com Deus aumenta,
o amor esfria. Mas nós temos uma responsabilidade de nos mantermos aquecidos através do exercício. A vida cristã, irmãos, ela só será genuinamente vivida dessa forma. Quando eu entendo que o Senhor Deus me amou, eu passo a amá-lo de volta. Amém? E essa é a base do meu amor pelo próximo. Porque é o que Jesus está dizendo aqui. Uma atualização. Amém? Então, irmãos, você percebe que aqui um novo mandamento, ele diz, um novo mandamento lhes dou, mas nem algo novo na verdade. Literalmente não é algo novo. Como eu disse, é apenas algo atualizado. Você percebe que o mandamento que existia, prescrito na lei de Moisés, era que nós deveríamos amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas, e o próximo como? A si mesmo. Repita comigo, a si mesmo. Então o que Jesus faz aqui? Ele pega algo que já existia e ele dá uma atualizada. Porque a cruz, o lugar para onde ele estava caminhando, irmãos, é o que daria sentido a essa afirmação. Agora eu estou atualizando esse mandamento que não é novo, é algo que vocês já sabem, que vocês precisam amar uns aos outros, como vocês amam a si mesmo. Mas agora eu estou atualizando, o a si mesmo passa a ser como eu vos amei. Então você percebe que agora, irmãos, as setas do amor não estão mais apontadas para si, para o eu, para mim. Agora estão apontados para quem? Para Cristo. O a si mesmo dá lugar ao como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. Então as setas estavam apontadas para o eu, para mim. Agora não. Agora ele retira isso e aponta para si mesmo. Irmãos, essa é uma afirmação importantíssima. Não mais o eu, mas para ele. Não mais a mim mesmo, mas o amor de Cristo. Não mais as minhas obras e as minhas capacidades, mas o sacrifício da cruz, que agora impera. A partir do momento em que ele foi levantado naquele madeiro e suspirou e disse: está consumado, ali ele mudou a história, irmãos. Ali ele reverteu as bases. Tudo aquilo que ele tinha ensinado, irmãos, e que parecia muito subversivo, já era para a época, imagina agora então. Nós vivemos dias cada vez mais individualistas. Já era difícil de se ouvir aquilo que Jesus tinha para falar antes, imagina agora. Tudo aquilo que ele tinha dito que parecia contraditório, parecia ilógico, parecia um tapa na cara. Ele falava com um sorriso no rosto, palavras que eram como espada. Ele falava com amor nos olhos, ensinamentos que pareciam destruir por dentro, que pareciam amargos. Você engole, é amargo, se torna doce, sai para fora. É algo completamente difícil, irmãos. Como que você diz que você precisa ser amoroso e amar em situações como a de ontem? Como que você defende o amor como um cristão em casos como este? Porque se o amor estiver como a si mesmo, apontado para o eu, para o ego, aí é impossível realmente. Então o que Jesus faz? Não. Assim não é. Não é, essa verdade, ela não é perfeita. Eu quero um amor perfeito, um amor que só pode vir de Deus. Deus é amor. Então você percebe que ao retirar do si mesmo e apontar para Ele, para a sua obra, a essência do amor passa a ser o próprio Deus, porque já na verdade já era. Só não havia essa revelação, não havia esse entendimento. E a nossa capacidade de amar, então, irmãos, ela é fortificada. Irmãos, você tem um potencial de amor inexplicável. De exercer amor, como talvez nem você saiba. Porque isso é empoderamento do Espírito. Não vem de nós. Não vem de nós.
Você tem sim uma capacidade de exercer, de entregar, irmãos, devoção, serviço, como Jesus estava fazendo aqui, como talvez nem você saiba, mas está em você. Como a gente canta, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Que são coisas inexplicáveis, irmãos. Eu estou falando aqui com calma, porque, na verdade, esse é um assunto bem complexo. Por exemplo, até, irmãos, para o simples ato de amar a si mesmo, você precisa entender que esse é um exercício de amor primeiramente a Deus. Para amar a si mesmo, irmãos. Para encontrar as motivações corretas, para se autovalorizar da forma adequada, não como o mundo enxerga. Para que você consiga amar a si mesmo, o seu corpo, valorizar a sua vida, valorizar a sua existência, da forma como Deus te vê. Em que você não está no centro, mas Deus está no centro. E porque você está em Deus, a sua vida tem muito valor. A sua vida tem valor para o Senhor. Esses são os motivos corretos para a autovalorização, irmãos. Onde você não encontra nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de ego, mas eu valorizo a minha vida, eu valorizo a minha existência, eu valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, porque eu recebi do Senhor. Essas são as motivações corretas. Sem vaidade e sem ego. Sem interesse. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, o amor não arde em ciúmes. Não tem vaidades. Não tem segundas intenções. A motivação correta. A proposta de Jesus, irmãos, é que se você o amar, se você realmente entender que Ele te amou, e se você o amar, você vai conseguir amar aqueles que Ele ama. E essa é uma tarefa difícil. Lembre-se que Ele disse que proveito vocês têm amando apenas aqueles que amam vocês de volta. Ele diz: qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode, movido por interesses pessoais, amar alguém que já ama, já retribui, já é recíproco. Qualquer um consegue fazer. Que benefícios vocês teriam nisso? O que Ele está propondo aqui, irmãos, no final da sua jornada, no final da sua vida terrena, nos últimos instantes antes da morte e da ressurreição, é uma proposta de amor pelo outro que só vai fazer sentido e só vai ser alcançada, irmãos, se entendemos o nosso amor por Ele. Se entendemos que Ele nos amou, nós o amamos de volta, e porque o amamos verdadeiramente, passamos a amar aqueles que Ele ama, irmãos, da forma como Ele vê, da forma como Ele enxerga, e que, com certeza, muitas vezes não é a forma como nós vemos, como nós enxergamos. Tem pessoas que são difíceis de amar. Você concorda comigo? Eu estou falando que é só em Cristo que você vai encontrar as motivações corretas para amar a si mesmo. Tem pessoas que encontram dificuldade de amar a si mesmo. Perceba, eu estou falando de uma autovalorização que vem do nosso amor por Cristo. Amém? Não é papo motivacional, irmãos. Isso não leva a lugar nenhum. Isso é vazio. Vazio demais. É egoísta demais. Mas sim, tem pessoas que não conseguem encontrar capacidade de amar a si mesmo, valorizar a própria vida, valorizar a existência. E que muitas vezes isso as leva a tentar contra a própria vida. Isso é triste. Não encontraram razões, não encontraram motivos suficientes em si mesmas. Você entende isso? Agora, o que Ele está propondo aqui, irmãos, é que ao fazer isso, amá-lo, você vai conseguir amar, você vai precisar conseguir amar aqueles que Ele ama. E ao fazer isso, irmãos, você se encontra no outro. Essa é uma proposta muito ousada, em que todas as bases saem de si mesmo. Como eu disse, todas as setas param de ser apontadas para o eu, para o ego, e passam a ser apontadas para Cristo, e Cristo por nós. É o que Paulo vai dizer aos Filipenses, se não me engano, que Cristo é tudo.
em todos. Quando você, irmãos, adquire o potencial, o empoderamento do Espírito Santo para amar aqueles que Ele ama, você se encontra no outro. Afinal de contas, desde a criação, irmãos, nós vemos lá na criação já um sentido de complemento. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora, alguém capaz de entregar aquilo que ele não tem, para que juntos eles possam dominar, eles possam multiplicar, eles possam exercer o meu governo sobre a criação, porque você precisa de complementos. Afinal de contas, ainda você não é perfeito. Tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não tem capacidade para fazer, tem coisas para as quais você não foi chamado, você não tem vocação. E ninguém vai a lugar nenhum sozinho, você não consegue fazer nada sozinho. Então você, ao amar o próximo, você se encontra nele, irmãos. E essa sim é uma proposta muito ousada, porque ao se encontrar no outro, irmãos, isso é como amar a si mesmo. E eis aqui um mistério, como diz os pentecostais. Quando você ama o outro, você se encontra no outro, e isso é como amar a si mesmo. Pegou o mistério? Eu quero te provar isso pelas Escrituras. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5. Quero te mostrar um exemplo, irmãos, de que quando você começa a exercitar este amor ao próximo, porque você entendeu o amor de Deus por você, e você passou a amar Jesus, porque você passou a amar Jesus, você começa a exercitar esse mesmo tipo de amor para com o outro, mesmo que seja a pessoa mais difícil no mundo. Você se encontra no outro, e isso é como amar a si mesmo. Perceba o exemplo de Paulo aqui, irmãos, quando ele está falando de casamento. No verso 28, Efésios 5, 28, ele diz: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios o quê? Meu Deus. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Parece muito contraditório isso, né, irmãos? Como pode isso? Olha só, verso 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua, porque a igreja é a noiva de Cristo. Amém? Pois somos membros do seu corpo. Veja, irmãos, ele está falando de casamento aqui, é um exemplo a respeito do amor para que o marido deve ter para com a sua esposa. Amém? Esse senso de valorização passa por amar a outra pessoa, irmãos. Ele está dizendo que só é possível amar a si mesmo se o marido está verdadeiramente amando a sua esposa. E o amor aqui, irmãos, não é apenas uma questão romântica. Ele está falando de entrega. Ele está falando de sacrifício, porque o exemplo que ele está dando, irmãos, é o exemplo de Cristo, que como noivo, que como esposo, se entregou pela noiva. Então ele está querendo dizer, irmãos, que esse senso de valorização de si mesmo, do amor a si mesmo, irmãos, é demonstrado especialmente pelo sacrifício ao outro, que no caso aqui é a esposa. Você se encontra no outro, e isso é como amar a si mesmo. Então você precisa tirar algumas lições disso. Talvez você esteja desleixado um pouco consigo mesmo, desvalorizando a sua existência. Isso com certeza, irmãos, é reflexo de falta de amor. Lembre-se, eu não estou falando de sentimento apenas, irmãos. Eu não estou falando apenas de emoção. Eu não estou falando apenas de alma, eu estou falando, irmãos, de coisas que saem de dentro para fora e que se transformam em ações. Ou seja, o exercício da vontade de amar.
O amor é como um músculo. Talvez por isso seja representado pelo coração. Você precisa exercitar. Senão ele não cresce. Ele não progride, ele não avança, ele vai permanecer imperfeito e vai ser destinado apenas às pessoas que já te amam. E essa é uma postura extremamente confortável, porque se fosse assim, Cristo não teria ido à cruz por mim e por você. Eu sei, essa parece, irmãos, uma verdade muito indigesta. Jesus está dizendo que o ato de amar, de valorizar a si mesmo, irmãos, para que seja numa motivação correta, para que seja da forma correta, precisa ser demonstrado também pelo ato de amar o próximo, de colocar o outro, de colocar o próximo, a pessoa que está do lado, ou até mesmo a pessoa mais difícil no mundo, como prioridade em algumas questões. Perceba que ele diz... A conclusão do texto aqui, irmãos, é que quem não ama o próprio corpo, odeia a si mesmo. Por que ele está falando isso, irmãos? Como eu disse, ele está falando de casamento. Mas os argumentos aqui é como se ele estivesse falando de igreja. Amém? Porque o marido aqui é a representação de Cristo. A mulher aqui é a representação da noiva, a igreja. Amém? Então ele está dizendo que para amar a si mesmo, é necessário amar o outro. Ele diz, quem não ama o próprio corpo, odeia a si mesmo. Porque o argumento dele gira em torno disso. Quem é capaz de odiar o próprio corpo? Antes cuida dele, antes alimenta ele, antes faz de tudo para que ele tenha saúde, seja estável, seja eficiente, que chegue até uma certa idade com capacidade, com vigor. Porque se não fizer isso, é demonstração de que não ama nem a si mesmo. Então ele usa o exemplo de Cristo, que faz a mesma coisa com a igreja. O lance aqui, irmãos, é que quando você ganha uma outra pessoa, né? Como diz a Bíblia, quem encontra a mulher, né, como quem encontra um tesouro. Então você passa a amar alguém que se fez uma só carne com você. O segredo está então em dizer, irmãos, que a partir do momento em que há o casamento, como no exemplo aqui, os dois se tornam um. Há um marido que odeia a própria esposa, Paulo está dizendo, está odiando a si mesmo. Porque não é desta forma que Cristo age para com a sua noiva. Isso é se encontrar no outro. Isso é compartilhar. Isso é deixar de ser um. Isso é abandonar o eu e começar a praticar o nós. Nós. Coletivo. Amém? É exatamente isso que Paulo está dizendo, irmãos. Só que o que é interessante aqui, irmãos, que para Paulo o fato do cônjuge também ser parte do corpo de Cristo é um motivo ainda maior para amá-lo. Porque ele pertence à igreja. Ele pertence à noiva. O fato do cônjuge ser parte também da igreja, ser parte, ser um membro do corpo de Cristo, é mais um motivo para amá-lo. E esse amor vai além das questões românticas. Por quê, irmãos? Até mesmo o casamento é algo para esta vida. Essas representações terrenas, irmãos, elas são aqui, é agora. Amém? O momento de fazer um casamento, um relacionamento dar certo, é agora. O momento de investir na relação, seja para com o cônjuge, seja para com os filhos, seja para com os amigos, é agora. Porque são questões que são apenas terrenas, passageiras. Não terá mais necessidade disso lá no céu. Amém? Porque Deus vai ser tudo em todos, de uma vez por todas. Amém? Então o casamento é para agora. Então você percebe, irmãos, o casamento é o elo mais representativo desta obra de Cristo. É o tipo de amor que a Bíblia usa para falar desta entrega de Cristo.
Não é outro amor, irmãos. Não é outro tipo de amor. É o amor do homem pela sua esposa. Mas até isso é passageiro, é para esta vida. Por quê, irmãos? A nossa irmandade, a nossa fraternidade em Cristo é para sempre. É eterno. Isso sim permanece. Amém? Então, irmãos, como Jesus ensina ali no verso 30, volte lá para João comigo. No verso 35. Depois que ele fala de amar uns aos outros como ele nos amou, ele diz, no verso 35: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que o nosso amor um pelos outros, tendo como base o amor dele por nós, o nosso amor por ele, esse tipo de amor, irmãos, é testemunho. É testemunho, porque ele vai além das palavras. Amém? Ele vai além das palavras, se expressa em atos de entrega. E toda vez que isso acontece, irmãos, nós mostramos ao mundo a essência da nossa esperança. A essência da nossa esperança. Nós mostramos que somos realmente discípulos do Senhor, que somos um com o Pai, que Ele está em nós. Isso é testemunho. Portanto, mesmo que haja maior ciência, maior conhecimento, a maior teoria bíblica, irmãos, a maior capacidade de colocar para fora, de expressar em palavras, se o amor não acompanhar, de nada adianta. É o que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, ou seja, fazer coisas sobrenaturais, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Então, irmãos, a marca do cristão é o amor. É o amor. Isso é tão forte que precisa moldar o nosso caráter. Precisa moldar a forma como lidamos uns com os outros. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: ah, mas eu sempre fui impaciente, eu sempre fui estourado, né? A partir do momento em que Cristo entra com o amor, essas coisas vão mudando. Isso é marca. É como ser marcado, como tu marcar o gado. Quem tem o selo do Espírito Santo possui essas características, é fruto do Espírito. O primeiro, amor. Então a impaciência começa a ser transformada em paciência. Isso passa a ser virtude. Amém? Sabe aquele ódio, aquela vontade de esganar? Passa a ser transformado pelo poder do Espírito Santo em amor. Sabe aquele desânimo, aquela vontade de nada, aquela coisa de... sabe a música de Satanás, a murmuração? Satanás adora ouvir. É transformada em alegria, é fruto do Espírito. Sabe aquela coisa, irmãos, aquela vontade, aquele desejo de guerra desenfreado, um boi para não entrar, mas uma tropa para não sair, é transformada em paz, fruto do Espírito. Que mistério é esse, irmãos? Que segredo é esse? É sobrenatural, é milagre. É milagre. Amém? Sabe por quê, irmãos? Essa é a marca do cristão, o amor. Uma falsa espiritualidade, irmãos, normalmente ela é egocêntrica e ela gosta de separação. Essas são marcas, irmãos, de uma falsa espiritualidade, de uma falsa religião, de uma falsa fé. É baseada só no eu e faz de tudo para separar. Faz de tudo para buscar discórdia, buscar contenda, buscar brigas incessáveis, coisas que não mudam, coisas que permanecem a mesma coisa a vida inteira. Essas são marcas preocupantes de uma falsa espiritualidade, irmãos. Mas quando a nossa espiritualidade, a nossa fé é verdadeira, nós vamos estar sim dispostos, irmãos, a retribuir com amor e a conviver
com pessoas que talvez não saibam, nem queiram retribuir o bem. Isso é um segredo, isso é um mistério. Isso só pode ser alcançado através de Cristo. Amém, irmãos? Na verdade, assim, irmãos, eu poderia ficar horas falando desse assunto, conectando textos. Amém? Esse é um assunto muito expansivo. Mas o ponto crucial de Cristo aqui, irmãos, é bem fácil de entender. Você há de convir comigo, irmãos, que o que ele está propondo aqui, às vezes, até parece um pouco indecente. Parece até imoral falar em voz alta. Como que eu posso amar os meus inimigos? Parece até estranho falar isso. É difícil de engolir essas verdades aqui, irmãos, porque elas estão vindo da boca de um mestre que está, na verdade, envolvido, irmãos, numa trama de morte e traição. Ele está aos pés da cruz. Ele está como se diz popularmente, para bater as botas. Parece difícil demais ouvir esse tipo de coisa, irmãos, porque Jesus, na verdade, aqui está à beira de uma morte violenta. Parece insustentável o que ele diz. Parece lógico, parece irracional. Mas então, irmãos, é quando você entende que em Jesus o amor não foi só atualizado, não é apenas um novo mandamento, ele continua atual. Atual, faz sentido hoje, fez sentido ontem, fará sentido amanhã e sempre. E permanecerá. Amém? Irmãos, esse é o tipo de amor, na verdade, capaz de passar por cima de qualquer obstáculo. Amém? Qualquer barreira, irmãos. Esse amor passa por cima. Ele esmaga. Amém? Ele transborda. Transborda até sobre os inimigos. Não só pelos amigos. Amém? Como a Bíblia diz, é um amor que constrange. Amém? É o amor, irmãos, que encobre uma multidão de pecados. Talvez, irmãos, a pessoa que mais demonstrou amor por Deus no Brasil em 2023 foi o pai daquela criança de ontem. Em poucos segundos, a melhor pregação a respeito do Evangelho, no momento de maior dor, no momento de maior indignação, ira pela injustiça, pela maldade, irai-vos, mas não pequeis. E aí que o coração dos que têm fome e sede de justiça transborda. Mas aí ele coloca para fora palavras como perdão. Então o vídeo vai para a internet e surpreende pessoas. Mas o que é isso? Que absurdo isso aí. Isso não é pai de verdade. Eu li isso, irmãos. Isso aí não é ser pai. Isso aí não é ser pai. Agora eu te pergunto, você acha que dentro do coração dele não tinha vontade de esganar? Não só o assassino, mas todo mundo, irmãos. Ninguém conseguiu proteger o filho dele, que ele entregou ali. Coisas que ninguém imagina, irmãos. Você acha que ele não tinha vontade de matar, de estourar, de sair enlouquecido, irmãos? Você acha que ele não tinha? Mas é que você entende, irmãos, que esse é um amor sobrenatural, porque mesmo conservando esses sentimentos, afinal ele é humano e ninguém tem sangue de barata. As pessoas sofrem, as pessoas se indignam, mesmo com esses sentimentos no coração. Então vem o amor de Deus. O amor de Deus. E passa por cima desses sentimentos. Isso é testemunho, isso é cristianismo. Agora eu te faço uma pergunta: será que é muito difícil amar pessoas que talvez só falaram mal de você uma vez na vida? Ou porque não te deram um bom dia? Ou porque talvez você acordou com o pé esquerdo? Esse é um testemunho vivo, né, irmãos? Vivo no momento de morte, no momento de dor. Isso é cristianismo. Isso é realidade nua e crua. O amor de Deus vem e transborda. Esse é o amor, irmãos, é o amor de Cristo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Abraão por Deus, irmãos. Abraão, porque você não me negou o seu único filho. Ou seja, Abraão, nem o teu filho está entre nós. É direto. Não tem nada na frente, nenhum obstáculo. Sabe qual que é o segredo? O segredo, irmãos, é que dessa forma Abraão amou o seu filho como ninguém nunca amou. Porque esse é o amor perfeito.
Um amor que não tem nada entre aquele que ama e o sentido, a essência do amor que é Deus. Isso é testemunho. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Eu gostaria de, irmãos, temos 5 minutos, de nós orarmos, irmãos, por essas famílias que perderam essas crianças. Amém? Isso não significa, irmãos, que a justiça não tem que ser aplicada. Amém? A gente, na verdade, até gostaria de pedir para vocês, irmãos, sei que talvez os irmãos não façam isso, mas orientem as pessoas que vocês conhecem a fazer. Não compartilhem nada desse cidadão, irmãos. Nada. Nem o sofrimento dele. Não compartilhem. Ignorem. Porque é desse tipo de coisa que eles se alimentam. Infelizmente. Talvez você viu aí nas TVs aí, até eles comunicaram isso em todos os jornais, a todas as emissoras, de que não compartilhariam nome, foto, nada. Porque na verdade é isso que eles buscam, irmãos. Eles têm prazer nisso. É um tipo de maldade que eu sei é absurdo, é difícil de compreender, irmãos, mas eles têm sim prazer, é por isso que eles fazem essas coisas. Para eles é como um jogo. Quem mata mais, e eles têm prazer. A intenção é virar um mito, virar um ícone, sabe? É ser valorizado como serial killer, algo assim. É doentio, eu sei, irmãos. É maldade, é pecado, mas não compartilhe. Amém? Coloque essas famílias em oração, irmãos, e chore. Esse é o tipo de situação que não tem resposta, irmãos. Quer dizer, tem resposta. Amém? Mas ela está vindo. Ela virá. Quem viu o vídeo que eu compartilhei agora à tarde, irmãos, finalzinho da tarde, o pastor Paulo Borges falando a respeito do que a Bíblia não diz. Que a Bíblia não diz sobre felicidade. Quem viu? A intenção é essa, irmãos. Porque não tem como ser feliz neste mundo, irmãos. Como é que você é feliz depois do dia de ontem? Os irmãos têm filho aqui, tiveram que mandar o filho para a escola. Você consegue ser feliz 6 horas da manhã? Só tendo o coração de pedra. Não tem como ser feliz neste mundo. Mas você é alegre. Aquele pai de ontem é muito alegre, irmãos. É a alegria da esperança. Um dia nós nos veremos na glória. Um dia o meu filho não terá um corpo machucado por um machado. Ele terá o corpo perfeito, como o corpo de Cristo. O corpo que Deus fez. Nós nos veremos, nos encontraremos na glória. Isso é alegria, irmãos. Isso transborda. Isso é poder do Espírito Santo. Vamos orar. Gostaria que você fechasse seus olhos, irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa nação, Pai. E especialmente, tenha misericórdia dessas famílias. Das que tiveram, Pai, que chorar por crianças. Isso é terrível, Pai, terrível. Terrível. Mas também por aquelas, ó Pai, que estavam envolvidas, que não se machucaram, ou só se machucaram, mas que, Pai, elas não tenham reflexos disso no seu crescimento, no decorrer da sua vida. Trata do coração dessas crianças, na mente delas, dessas famílias, ó Pai, e conforta eles. E nós oramos, Pai, por aquelas famílias que perderam. Nós sabemos que esse é o tipo de coisa que não dá para repor, Pai. Não dá para repor. Não tem como voltar atrás. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Depositamos confiança em Ti e Te pedimos, ó Pai, traga consolo, traga alívio para o coração nesse momento, Pai. Que o testemunho do amor de Deus demonstrado por aquele Pai possa impactar as outras vidas de tal forma, Pai, elas possam encontrar, Senhor, e vislumbrar um algo além, um algo a mais, essa alegria que vem de Ti, Senhor. Mesmo no momento de dificuldade, que o Senhor, Pai, cuide desses corações. Que não haja reflexos, ó Pai, traumas. Que permaneça apenas a saudade.
em nome de Jesus. Cuida das crianças, ó Pai, desta casa, desta igreja. Nós clamamos a Ti por elas, porque elas são a parte mais frágil da sociedade, Pai. E as crianças estão sendo atacadas por todos os lados. Muitas vezes nem percebemos, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, cuida delas, que o Teu Espírito, Pai, se acampe sobre elas, trazendo graça, proteção, misericórdia, livrando, ó Pai, dos males, das maldades, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos aqui, Pai, com muita dificuldade, com muita indignação, mas nós Te pedimos que o Senhor, Pai, encontre este homem que cometeu esse ato absurdo, Pai, que ele seja levado à justiça primeiramente, e que a justiça, Pai, seja severa, em nome de Jesus. Mas nós Te pedimos, Pai, de alguma forma, uma forma que só o Senhor entende, Pai, que só o Senhor sabe, que o Senhor o encontre, Pai, lá naquela prisão, para que pelo menos haja salvação da alma, Pai. Essa é uma oração que não é fácil de se fazer, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, mas pela fé, pela esperança que há em Ti, de que não há vida que o Senhor não possa mudar e transformar, que o Senhor o encontre de alguma forma, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, abençoe cada irmão que está aqui neste lugar nessa noite, nos inunda com o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, que Ele seja a base da nossa existência, da nossa vida, das nossas ações. Nos ensina, nos ajuda a exercitar, Senhor. Nós precisamos de fé para isso, entendemos. Assim como Pedro não tinha fé, Pai, suficiente naquele momento para ir contigo para a cruz, para morrer contigo, mas depois ele aprendeu. Nos ajuda, Pai, nós precisamos. Em nome de Jesus, nos dê um feriado abençoado, que possamos relembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.